Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe da LCM e hoje eu vou estar apresentando a nossa novidade, o gabarito batente. Ele vai auxiliar vocês na usinagem da dobradiça, né, da cava da dobradiça no batente e também da cava da fechadura, né, onde você tem que colocar a lingueta, né, fazer a furação de lingueta e o do espelho da onde vai essa furação da fechadura, ok? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento do gabarito para vocês estarem usinando a cava da dobradiça. Como é que funciona a marcação, regulagem, ok? Então ativa o sininho, compartilhe, comenta e vem com a gente. Então aqui pessoal, já tenho uma cava feita, né? Essa é a ideia do gabarito, de fazer a usinagem da cava da dobradiça. Tá? Então eu vou estar mostrando todas as regulagens e o porquê dessas regulagens, né? O que pode e o que não deve ser feito para uma melhor utilização e manter, né, ele sempre bonito e inteiro, né? Porque se você regular ele de alguma forma errada, você pode acabar usinando e perdendo seu gabarito. Então vamos lá. Para essa usinagem você vai estar utilizando uma tupia laminadora com uma fresa de 16 milímetros. A passagem da fresa de 16 milímetros é para usinar essa parte aqui, tá? Então a fresa sendo de 16 milímetros, você só vai subir e descer a fresa, ok? Eu tenho esses dois reguladores aqui, né, esses dois encostos, que ele vai limitar o curso da tupia no sentido horizontal, né, e esses dois batentes aqui no sentido vertical, até onde a tupia vai subir e até onde ela vai descer. Tudo bem? Esses batentes eles funcionam tudo em relação à nossa fresa. Se nós temos uma fresa de 6 milímetros, a regulagem vai ser diferente, tudo bem? Então eu vou estar fazendo a marcação aqui agora para vocês verem como é que funciona a regulagem. Aqui a gente já tem um usinado e eu vou fazer a marcação para mostrar como que funciona a usinagem da dobradiça. Então pessoal, eu tenho dois tipos de usinagem, né? Uma furação, um rebaixo aqui. Quando eu coloco a dobradiça, ela fica faceando, né? Ela só tá encaixada. Então você também tem que ver essa questão da profundidade que você vai fazer essa usinagem. Sempre quando você vai fazer a usinagem, né, você tem que se preocupar com essa distância. Normalmente o pessoal ele só faz o rebaixo da espessura da dobradiça, da aba da dobradiça. Então você não tem a necessidade de aprofundar mais esse rebaixo, tudo bem? Eu tenho dois tipos de rebaixo aqui, né, para mostrar para vocês. É que um deles vai rebaixar as duas abas, né? Então na hora que eu olho aqui eu tenho duas abas. Uma vai parafusada no batente e a outra parafusada na porta. Normalmente se faz o rebaixo na porta e se faz o rebaixo no batente. Tem uma galera aí que faz o rebaixo totalmente no batente ou totalmente na porta. Então o mais correto a se fazer é o rebaixo no batente e o rebaixo na porta, a cavidade nos dois, porque essa distância que na hora que você olha aqui, ó, na dobradiça, ela tem uma distância, essa distância é da porta até o batente. Então essa diferencinha aí de 3 milímetros mais ou menos, né, que vai dar entre uma aba e outra, ela refere-se à distância da porta ao batente. Então, por isso que a gente rebaixa uma parte no batente e outra parte na porta, ok? Então, eu vou estar fazendo a marcação aqui, ó, entre essas duas cavidades e vocês vão acompanhar comigo a regulagem. Então, aqui está feita a marcação da minha dobradiça. O meu batente, o meu gabarito batente, eu vou estar colocando ele aqui, ó. Vou centralizar a minha marcação para que eu tenha espaço para regular os meus limitadores. Então, dessa forma eu vou travar ele no batente. Travei. E agora a parte mais importante, né? Eu vou estar regulando o curso. Primeiro eu vou regular ou vertical ou horizontal. Nunca tento regular os dois de uma vez, tá? Então, primeiro eu vou regular, no meu caso aqui, eu vou estar regulando a posição horizontal. Lembrando que a gente tem que sempre tomar cuidado com o seguinte fator. Aqui, ó, no meu gabarito ele já tem uma parte usinada, tá? Tá vendo? Essa parte em alumínio. Isso aqui foi feito para mostrar para vocês o que pode acontecer. Se você for usinando seu gabarito, primeiro que você vai desgastar sua fresa, né? Você vai perder o corte dela porque a fresa ela foi afiada, né, e colocada uma vidia nela para usinagem de madeira e não de alumínio.
Então com isso você pode perder a fiação da sua ferramenta e perder a sua ferramenta. E também vai desgastando o seu gabarito, vai deixando o gabarito deteriorado, né? E essa não é a ideia. Então com segurança você vai fazer a regulagem desse primeiro limitador. Então a gente tem uma chave Allen que vai soltar os parafusos Allen aqui, ó. E ele vai ter essa movimentação. É sempre importante a gente estar lembrando que tem umas escalas aqui para você estar acompanhando. Essa escala tem que estar acompanhando a escala de cima, tá? Então ó, elas se conversam, elas são uma coisa só. Eu vou estar colocando a fresa com a vidia mais pro lado externo. A nossa tupia laminadora ela tem um rebaixo aqui, ó. A maioria das tupias laminadoras tem esse rebaixo. Então você pode notar que desse lado do batente, desse lado do gabarito batente, ele tem um encosto com o rebaixo, justamente para que esse rebaixo da tupia encaixe aqui, né? Ele bata ali e não influencie na usinagem, tá ok? Então eu tô colocando a minha fresa dessa forma e agora encaixando ela aqui, ó, eu vou ver o que? A limitação para a fresa não bater no meu gabarito. Essa regulagem eu tenho que lembrar do que a fresa tem que usinar o material sem bater aqui, beleza? Então eu vou mostrar o que eu fiz. Eu encostei a minha base da tupia aqui. Essa parte do limitador tá no 20, justamente para que na hora que eu encostar, né, ela já dá o esquadro aqui, ó. Então é uma ferramenta bem precisa, né, um gabarito bem preciso. Aqui, ó, a minha parte de baixo ela tá no 4. Então eu também vou colocar a parte de cima aqui no número 4, porque ela vai estar paralela, né, a essa parte aqui do gabarito. Então como eu já fiz a regulagem na parte de baixo, a parte de cima eu só ajusto, tudo bem? Então eu vou travar. Nosso gabarito ele já vem com algumas arruelas aqui, justamente para não acontecer de machucar essa peça, tá? Então eu travo bem ele, pode fazer uma fixação bem forte para que não aconteça nenhum dano no nosso gabarito. Já tem uma arruela e na hora da usinagem ele não sai do lugar. Eu vou fazer a regulagem agora dessa parte aqui, ó, do meu gabarito, né, desse limitador. Essa parte aí ela tem que estar bem cravada com a medida. Então eu tenho que posicionar a minha fresa, né, o mais próximo da extremidade. Travei aqui com a mão, né? Então ela tá no 11 milímetros. Coloco 11 milímetros em cima também. A ideia, né, sempre que você for fazer uma usinagem, tá fazendo uma regulagem, usine menos material do que a necessidade, porque você não consegue implantar material, você não consegue fazer aqui com que cresça mais madeira, mas você consegue ir ajustando até chegar na usinagem que você quer. Então eu sempre recomendo que usine menos do que você tá vendo ali, né? Então não tenta chegar já no risco na primeira passagem. Vai ajustando aos poucos. Se aqui tá 11, pode deixar com 12 um pouquinho, né? Vai estar um pouquinho menor. Se tiver a necessidade, você vai jogando pro 11, pro 10, né? Que isso aqui vai andando pro lado esquerdo. Então a minha regulagem na parte horizontal já tá pronta. Tá firme, fixa. Agora eu vou regular o curso dela na vertical. Então eu posso começar tanto por esse quanto por esse, tá? Da mesma forma, eu solto o parafuso Allen. Eu vou colocar agora a fresa na posição, nessa parte, né, que ela está sendo usinada dessa forma. Então isso aqui mais próximo da extremidade aqui, tá? Então ele está encostando aqui, eu tô vendo por aqui, né, desse lado eu consigo ver até onde a minha fresa tem a necessidade de ir, tudo bem? Então fixei, então fiz o travamento na parte de cima, horizontal travado, uma parte da vertical travado e agora a segunda parte. Eu nunca solto meu parafuso para isso aqui ficar totalmente folgado, sempre eu solto o parafuso para ele ficar um pouquinho apertado, né, para mim conseguir fazer a regulagem sem ele ficar tão folgado, porque daí depois é mais difícil de você fixar, tudo bem? Então a minha fresa agora ela vai continuar assim, né, porque essa é a parte que ela vai ficar mais para baixo, tudo bem?
Travei também. Agora a questão da profundidade da fresa. Aqui tem uma coisa bem interessante, né? Eu tenho que, nesse caso, eu vou estar usinando somente para a dobradiça entrar a espessura dela. Mais nada. Não adianta eu vir aqui e colocar a espessura do dobradiça em relação ao topo da fresa, que não vai adiantar. O que eu vou ter que fazer? Vou colocar a tupia no meu gabarito e encostar a fresa no meu material. Isso sem usinar. Com isso, o que eu vou fazer? Eu tenho uma escala métrica na minha tupia. Tudo bem? Nessa posição é o que está do gabarito até o batente. Eu vou aprofundar somente a espessura da minha dobradiça. Seria só isso. Tudo bem? Então, ó, eu vou aprofundar só a espessura da dobradiça, que é mais ou menos 9 décimos de milímetro. É bem pouco, é uma coisa quase que imperceptível, né? Mas ela faz muita diferença. Então, eu regulei a tupia. Regulei toda a parte de profundidade e da máquina do batente, né, do gabarito batente, da tupia, eu regulei sempre com a máquina fora da tomada. Porque se ela tiver com a máquina ligada na tomada, é perigoso acontecer algum acidente. Então fica a dica aí, tudo bem? Então agora eu vou estar fazendo a usinagem. É sempre recomendado que vocês utilizem os EPIs, equipamento de proteção individual, como óculos e protetor auricular. Então, pessoal, aqui está a usinagem feita com a tupia e a minha dobradiça. Então eu vou fazer o teste aqui, principalmente da profundidade. Eu vou aprofundar um pouquinho mais. Então é aquele negócio que eu falei para vocês, é melhor do que eu já fazer uma usinagem profunda e não ficar bom, não ficar legal, né? Eu não vou conseguir implantar madeira, então eu vou colocar uma profundidade um pouquinho maior e vou usinar novamente. Verifico se as minhas marcações foram feitas corretamente também, né? E se a tupia atendeu o que eu precisava de usinagem. E se o gabarito está regulado nas profundidades corretas, né? As medidas horizontais e verticais foram feitas corretas. Então... a cava da minha dobradiça foi feita corretamente, só que tem uma pequena parte que a gente tem que fazer ainda, que é a cava aqui, ó, para ela entrar no 90 graus, ok? Então para isso eu tenho um formãozinho e vou fazer essa cavidade com um formão e um martelo. Pronto, aqui está feito a cava da dobradiça. É só fazer a furação e fixação da dobradiça no batente. Beleza, pessoal? Curte, compartilha, ativa o sininho e até a próxima. Aquele abraço.